que atacou o comprador de mel no centro do Pantanal. E eu espero que o bom senso, a racionalidade predominem neste episódio. Estou até vendo aqui a onça já deitada, vai ser encaminhada para um centro de reabilitação. E aí a própria reportagem diz, a própria reportagem dos leigos, os leigos dizem que a polícia ali do Pantanal capturou a onça, polícia militar, e eles mesmos da polícia militar, que são leigos, não são biólogos, não são protetores da natureza, disseram: ela atacou porque ela está sem espaço, invadiram o habitat dela. Ou porque na época do acasalamento, os machos ficam mais agressivos. Pode também já ter sido acasalado, então tem problemas aí com o cuidado. E pode ter tido uma atitude intempestiva do comprador de mel que foi atacado. Mas em nenhum momento a polícia militar ou pessoas, né, de bom senso ali falaram: a onça precisa ser sacrificada, a onça precisa morrer. Porque todo mundo entende que o racional é o homem e que a onça funciona pelos seus instintos de proteção. Então, se o homem invade um lugar que deveria já ser considerado um santuário, não tem nada que ir comprar mel, negociar mel lá. Se o homem invade um lugar como o Pantanal, que a gente todo ano briga contra as queimadas, contra tudo que ocorre de mal para o Pantanal. Tem gente que entra lá. O homem é o racional, o homem, e não a onça, tem que proteger o ambiente. Agora, se o homem acossa os animais, tomando o lugar deles, um ou outro animal pode atacar o homem. E aí vira uma luta florestal, como se nós estivéssemos no século XVII, XVIII, ou mesmo no começo do século XX. Como se tivesse uma disputa pela terra entre o homem e o animal. Não há essa disputa. O homem dizimou os animais. Essa própria onça pintada, que é um símbolo da universidade onde a Maria Ângela se formou, a Pintada, né? A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na escola de medicina fantástica que a Maria Ângela se formou, o símbolo da escola é a Pintada. O símbolo da medicina, o símbolo do cuidado com a vida é a onça pintada, é o símbolo do Mato Grosso. Aí eu escuto influencers que não influenciam nada, mas que abrem a boca para falar besteira, e nessa hora, né, capto a atenção de gente infantil ou de crianças. Escuto biólogos querendo sacrificar a onça, dizendo que a onça é um perigo. Agora, pera lá, são biólogos ou são aqueles baitólogos protetores do agro? Porque eu já recebi as informações dos meus passarinhos que pararam aqui na janela para me avisar da seguinte coisa: que houve uma reunião, olha só, que houve uma reunião de gente do agronegócio que disse assim: olha só, uma reunião de gente grossa do marketing do agronegócio, que disse no meio dessa reunião, a reunião não era para isso, eram outras coisas, mas no meio de uma reunião de gente do marketing do agronegócio,
e de gente do próprio agro, dirigentes, que no meio dessa reunião foi comentado a seguinte coisa: cara, essa história da onça é mão na roda. Mão na roda para a gente avançar no desmatamento. Fizeram uma reunião parecida com aquela reunião do Bolsonaro, onde o Salles disse que tinha que, passar a boiada enquanto a porteira estava aberta, porque depois que a imprensa ficar sabendo, fechava a porteira, lembram? Fizeram uma reunião. Só que chegou aqui, porque tinha um jornalista que foi cobrir essa história, porque ele é de uma companhia de marketing, e, ele, tromba com um passarinho na rua, desses passarinhos aqui do canal. O passarinho falou: olha, trombei com você aí, você me desculpa. Eu falei: não, mas eu tenho um negócio para te contar. Contou pro passarinho, o passarinho parou aqui. Sério, gente, os caras não perdem oportunidade. E aí, eles nem precisam pagar para os baitólogos. Porque os baitólogos, os falsos biólogos que servem o agro, já estão com a boca mexendo, querendo matar a onça, sacrificar a onça, falar que o Pantanal é perigoso, porque a ideia é o desenvolvimento sustentável da Amazônia, do Pantanal. Eles querem queimar, eles querem transformar tudo em soja. E agora, com esta febre do tarifaço, vamos vender para a China e pegar em dólar, trazer dólares para o Brasil. Brasil, caramba, é trazer dólar para o bolso deles. Aliás, não me venham com este papo que o PIB nosso, o Produto Interno Bruto, depende do agro. Não depende. O nosso PIB, a maior parte, é gastos das famílias, negócios pequenos das famílias, que não tem nada a ver com agro. O agro faz a propaganda e o dólar que vem volta imediatamente para o setor financeiro, para a jogatina, principalmente nesta fase agora que nós estamos, que o dólar sobe e desce e o mercado sobe e desce por conta do Trump. Aí fica provado que não tem nada a ver essa história de mercado subir ou descer, Sobe e desce todo dia agora por conta de informações da psicologia do Trump. Então não indica nada isso, a não ser a própria psicologia do Trump, que é a psicologia que ao qual o mercado se adapta. E o dinheiro, o dólar, vai para esse lugar, não vai para nenhum desenvolvimento real necessário. Por exemplo, o próprio desenvolvimento do Brasil através da reforma agrária. Isso sim é necessário, porque se tivesse uma reforma agrária, muito provavelmente, este rapaz que está vendendo, pegando mel lá na floresta, estaria na sua terrinha, longe da área preservada, que, volto a dizer, tem que ser entendida como santuário. Eu fico espantado, gente, porque um policial militar e tal tem uma consciência ecológica do por que a onça atacou e como ela tem que ser preservada, enquanto que um baitólogo com falsos diplomas aí de biologia, com títulos que na verdade a gente desconfia se são verdadeiros, esse pessoal come a querela na mão do agro. E já estão todos acesos para manter este debate, porque tem onças, pula onça para cá, pula. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, já não saio mais de casa, porque pelos baitólogos e pelos pessoal, as onças elas estão longe do Pantanal, atacando também aqui. Daqui a pouco nós vamos ver, aqueles baitólogos que se beijam lá no rio, não tem dois que foram se beijar num rio? Dois baitólogos foram que eles fazem ecoturismo. Eles enchem o bolso ensinando as pessoas a invadir a Amazônia, ou o Pantanal.
Eles enchem o bolso fazendo isso. Eles são os que servem o agro. Querem transformar tudo em soja. O Brasil não precisa da Amazônia e do Pantanal invadidos, nem com desenvolvimento sustentável, nem nada. Por quê? Porque o que o Brasil tem de terra para progredir, inclusive em termos de agronegócio, não precisa da invasão, mas eles querem invadir. Eles querem invadir. Porque eles querem não comprar a terra, eles querem tomar a terra. E aí, quando o movimento do Sem Terra pega um pedacinho da terra deles, eles chamam jagunços e matam os Sem Terra. Essas mesmas pessoas que estão falando da violenta morte do rapaz, são as pessoas que matam esse tipo de gente, esse rapaz, se ele quiser um pedaço de terra e for para o movimento Sem Terra. Matam pelo gosto de matar e preservar a propriedade. Não matam para se proteger como a onça. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe da fama de Ronaldo Caiado. Todo mundo sabe perfeitamente que esses baitólogos servem esta gente. Inclusive, eles mesmos dizem, né? E mentem descaradamente. Agora, você precisa ver, gente, o grau de imbecilidade que está uma pessoa que quer sacrificar um animal por conta do animal ter atacado um humano. Cachorros violentos que já comeram crianças não foram sacrificados. Porque você pressupõe que o homem, com a sua racionalidade, pode intervir no mundo animal para preservá-lo. Isso é uma sabedoria, gente, que não foi aplicada na África e levou a África a perder os seus animais. É uma sabedoria que nós precisamos utilizar. A Amazônia, o Pantanal, são santuários, gente. Quem caça lá dentro é só quem faz parte do ecossistema e que mantém a harmonia desse ecossistema, que é o indígena. O homem de fora quebra o ecossistema. Não pode caçar, não pode matar. E a onça, gente, ela não é sujeito de direito. Portanto, ela não pode ser nem responsabilizada, nem culpada. Agora, um baitólogo, bandido que serve o agro, esse precisa ser responsabilizado e culpado pela estupidez, pela incultura, pelo diploma vagabundo que ele não honra, se é que tem. Quando um baitólogo, vulgo biólogo, quer que se mate uma onça, gente, e você escuta esse cara? Não, não escute mais. Não escute mais. Ele é um inculto. Ele é um inculto. Ele é um coitado. Daqui a pouco a gente volta.